Quando a dor parece maior que a fé, esta oração faz o Espírito Santo derramar a cura sobre seu corpo. Quando a dor parece maior que a sua fé, algo dentro de você começa a tremer. Você ora, mas sente que sua voz está fraca. Você tenta acreditar, mas o sofrimento no corpo fala mais alto. E então surge aquela pergunta silenciosa, que quase ninguém tem coragem de admitir. Será que minha fé é pequena demais para receber um milagre? Talvez você esteja cansado. Cansado de lutar contra uma dor constante. Cansado de exames, diagnósticos, noites mal dormidas. Cansado de ouvir que precisa ter mais fé, quando tudo o que você sente é fraqueza. E no meio disso, o inimigo sopra uma mentira cruel. Se você fosse realmente forte espiritualmente, não estaria passando por isso. Mas escute com atenção. A Bíblia não diz que o milagre depende de fé perfeita. A palavra revela que Jesus responde ao coração que clama, mesmo quando ele clama tremendo. O pai que disse, "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade", recebeu resposta. A mulher que tocou em Jesus com medo recebeu cura. O milagre não foi ativado por força espiritual, mas por desespero que alcançou o coração de Deus. Hoje, o Espírito Santo quer quebrar a culpa que está pesando sobre você. Dor não significa abandono. Sofrimento não significa ausência de Deus. Às vezes, é exatamente no momento em que sua fé parece pequena que o poder de Jesus se manifesta maior. Fique comigo até o final. Não assista como espectador. Ouça como alguém que está prestes a viver um mover do Espírito Santo. Porque quando a dor parece maior que a fé, é nesse lugar que o céu decide derramar cura, paz e vitória. Quando a fé parece menor que a dor. Existe um tipo de sofrimento que não se limita ao corpo. Ele invade os pensamentos, enfraquece as emoções e começa a abalar até mesmo a sua confiança em Deus. Você tenta manter a postura de alguém firme na fé, mas por dentro existe uma batalha silenciosa. Você ora, mas sente que suas palavras não têm a mesma força de antes. Você declara vitória, mas a dor continua ali, constante, lembrando você da sua fragilidade. E então nasce um conflito interior difícil de admitir. Como continuar falando de milagre quando o corpo dói todos os dias? Como manter a fé quando a resposta parece demorar? Como acreditar na cura quando o diagnóstico parece tão real? Essas perguntas não fazem de você alguém fraco. Elas revelam que você é humano, revelam que está lutando, revelam que, apesar de tudo, ainda está buscando a Deus. O problema é que, junto com a dor, vem a culpa. Uma culpa que sussurra que você deveria ser mais forte, que sua fé deveria ser maior, que um verdadeiro cristão não se sentiria assim. E essa mentira começa a corroer o seu coração. Você passa a medir sua espiritualidade pelo tamanho da sua resistência. Começa a achar que Deus só se move quando encontra alguém inabalável. Mas olhe para as Escrituras. Homens e mulheres de Deus sentiram medo. Profetas se sentiram exaustos. Discípulos duvidaram. E ainda assim, o Senhor não os abandonou. O Espírito Santo não espera a perfeição emocional para agir. Ele não exige que você esteja sem lágrimas para derramar cura. Pelo contrário, é muitas vezes no momento de maior vulnerabilidade que o céu se inclina sobre a terra. A dor não anula sua fé, ela a coloca à prova. E existe uma grande diferença entre perder a fé e lutar para mantê-la. Você ainda está aqui, você ainda está ouvindo, você ainda deseja que Deus toque seu corpo e renove sua força. Isso já é fé viva, mesmo que pequena aos seus próprios olhos. Talvez hoje sua oração não seja longa. Talvez você não consiga passar horas em intercessão. Talvez tudo o que sai do seu coração seja um simples pedido. Jesus, me ajuda. E deixe-me dizer algo com convicção pastoral e autoridade espiritual. Esse clamor é precioso diante de Deus. O Pai não ignora o gemido do filho cansado. O Espírito Santo traduz aquilo que você não consegue expressar. Existe também um medo que você guarda em silêncio. O medo de que a dor continue. O medo de se acostumar com o sofrimento. O medo de decepcionar aqueles que esperam ver você sempre forte. Esse medo pesa.
Ele tenta roubar sua esperança antes mesmo da resposta chegar. Mas o medo não tem a última palavra. A última palavra pertence a Jesus. A fé verdadeira não é ausência de dor. Fé verdadeira é escolher continuar se aproximando de Deus, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. É olhar para o céu com lágrimas nos olhos e ainda assim dizer: Senhor, eu confio. É permanecer de pé quando o corpo quer cair. É manter o coração aberto quando a mente está cansada. O Espírito Santo não se afasta da sua fraqueza. Ele se move em direção a ela. A palavra declara que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que o seu momento mais frágil pode se tornar o cenário de um milagre inesperado. O lugar onde você se sente menor pode ser exatamente o lugar onde o Senhor decide derramar a maior porção de cura, paz e força. Não confunda dor com a ausência de Deus. Não interprete o silêncio como abandono. Às vezes, o céu está trabalhando em dimensões que seus olhos ainda não conseguem ver. Enquanto você luta para manter a fé, o Espírito Santo já está sustentando você. Enquanto você tenta respirar no meio da dor, Deus já está preparando algo que vai além do que você pediu. Se hoje sua fé parece pequena diante da dor, não se desespere. Pequena fé nas mãos de um grande Deus ainda produz milagre. Pequena fé, quando direcionada a Jesus, ainda abre portas de cura. Pequena fé, sustentada pelo Espírito Santo, ainda conduz à vitória. No próximo momento, vamos enfrentar aquele medo silencioso que quase ninguém confessa, o medo de que Deus esteja em silêncio quando mais precisamos ouvir sua voz. O medo silencioso que ninguém confessa. Existe um pensamento que você quase nunca fala em voz alta. Ele surge nas madrugadas, quando o quarto está escuro e a dor parece mais intensa. Ele aparece quando a oração termina e nada parece ter mudado. É o medo de que Deus esteja em silêncio. O medo de que o céu esteja distante. O medo de que sua fé não seja suficiente para provocar um milagre. Você continua declarando que confia, mas por dentro existe uma pergunta que ecoa: Senhor, o Senhor ainda está me ouvindo? Essa pergunta não nasce da rebeldia. Ela nasce do cansaço. Nasce da expectativa que ainda não foi atendida. E muitas vezes você se sente envergonhado por pensar assim. Como se questionar fosse sinal de fraqueza espiritual. Mas observe algo profundo na palavra. Muitos homens de Deus passaram por momentos de silêncio. Davi clamou e perguntou até quando. Jó sofreu sem entender. O próprio Jesus, na cruz, expressou a dor de sentir o peso do abandono. O silêncio não significa ausência. O silêncio pode ser o cenário onde Deus está operando de maneira invisível. O medo tenta distorcer sua percepção. Ele faz você interpretar a demora como rejeição. Faz você pensar que o milagre só acontece para os outros. Faz você comparar sua história com testemunhos alheios e concluir que há algo errado com você. Esse é o ataque mais sutil contra a sua fé. Não é a dor física apenas, é a narrativa interna que tenta convencer você de que está sozinho. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas quando você sente arrepio ou emoção intensa. Ele trabalha no invisível. Ele sustenta sua mente quando você pensa que vai desabar. Ele fortalece seu coração quando ninguém está vendo. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis quando suas palavras falham. O silêncio de Deus não é descaso. Muitas vezes é preparação, é ajuste, é alinhamento. Enquanto você pede cura imediata, o Senhor pode estar fortalecendo sua estrutura interior para que, quando o milagre se manifeste, você esteja pronto para viver uma nova fase de fé, autoridade e vitória. O medo também tenta fazer você desacreditar do agir do Espírito Santo no seu próprio corpo. Você começa a observar cada sintoma como prova de derrota, cada dor como confirmação de fracasso. Mas e se o processo não for sinal de derrota? E se for parte de uma transformação maior? E se Deus estiver curando áreas que você nem sabia que precisavam de restauração? Jesus nunca ignorou quem clamou. Ele nunca desprezou quem buscou ajuda. Ele não exigiu fé gigantesca.
Ele respondeu a corações sinceros. E hoje não é diferente. O Espírito Santo ainda se move, ainda toca, ainda restaura, ainda derrama paz antes mesmo que a cura física seja completa. Talvez o que você precise neste momento não seja apenas que a dor desapareça. Talvez precise que o medo perca a voz. Porque quando o medo cala, a fé volta a respirar. Quando o medo perde força, você começa a perceber pequenos sinais de cuidado, pequenos toques de consolação, pequenas respostas que mostram que Deus nunca se afastou. Não permita que o silêncio aparente apague sua esperança. O céu não está fechado. O Espírito Santo não está indiferente. Existe um mover acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga enxergar. O medo quer que você pare de esperar. Deus quer que você continue confiando. No próximo momento, vamos olhar para a virada bíblica que prova que fé frágil ainda pode produzir milagre poderoso. A virada bíblica que prova que fé frágil ainda produz milagre. Existe uma cena nas Escrituras que confronta tudo o que você pensa sobre fé perfeita. Um pai desesperado se aproxima de Jesus com o coração quebrado. Seu filho estava sofrendo. Ele já tinha tentado outras alternativas, já tinha ouvido explicações, já tinha visto tentativas falharem. E quando finalmente ficou diante de Cristo, ele não declarou uma fé inabalável. Ele disse algo profundamente humano. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Essa frase não é de alguém forte, é de alguém exausto. Não é de alguém que tem todas as respostas. É de alguém que está dividido entre esperança e medo, e ainda assim, o milagre aconteceu. Jesus não o repreendeu por sua fraqueza emocional. Não exigiu uma declaração mais ousada. Ele respondeu ao clamor sincero. Isso muda tudo. Porque talvez você esteja se sentindo exatamente assim. Uma parte de você acredita que Deus pode curar. Outra parte tem medo de se decepcionar. Uma parte declara vitória. Outra parte teme o próximo exame. Esse conflito não desqualifica você. Ele revela que você está lutando para manter a fé viva em meio à dor. Há também a mulher que sofria há anos. Ela não fez uma oração longa, não fez discurso público, não se apresentou como exemplo de força espiritual. Ela simplesmente tocou em Jesus com tremor, com expectativa misturada com insegurança. E aquele toque liberou o poder. O milagre não foi ativado por perfeição, foi ativado por aproximação. Perceba algo essencial. O céu não responde à performance espiritual. O céu responde à entrega. Não é o volume da sua oração que move o Espírito Santo. É a verdade do seu coração. Não é a ausência de dúvida que libera a cura. É a decisão de se aproximar de Jesus, mesmo carregando dúvidas. Talvez você tenha pensado que precisava estar completamente firme antes de pedir um milagre. Talvez tenha imaginado que primeiro precisava eliminar todo o medo para então merecer a intervenção divina. Mas a Bíblia revela outra realidade. Deus age no meio do conflito interno. Ele se manifesta no meio da fraqueza. Ele transforma a incredulidade em testemunho. O Espírito Santo não se intimida com sua oscilação emocional. Ele não se surpreende com seus pensamentos confusos. Ele conhece cada camada do seu coração. E mesmo assim permanece ao seu lado. Mesmo assim intercede. Mesmo assim derrama graça. Isso significa que sua fé, mesmo pequena, mesmo misturada com insegurança, ainda tem valor eterno. Quando você escolhe buscar a Jesus apesar da dor, você está dando um passo que ativa o sobrenatural. Quando você decide ouvir esta oração, mesmo cansado, você está se posicionando como alguém que ainda espera um milagre. Não permita que a ideia de fé perfeita paralise você. O pai que recebeu aquele homem dividido entre crença e dúvida é o mesmo que está ouvindo você agora. O Cristo que respondeu ao toque tímido daquela mulher é o mesmo que está atento ao seu clamor. Se existe em você ao menos uma centelha de esperança, isso já é suficiente para que o Espírito Santo comece a agir. E no próximo momento, vamos compreender por que a cura do Espírito vai além do corpo e começa no interior, onde a dor, muitas vezes, é mais profunda.
Por que o Espírito Santo cura além do corpo? Quando você pensa em cura, sua mente imediatamente vai para o corpo, para o sintoma que incomoda, para a dor que limita seus movimentos, para o diagnóstico que trouxe medo. Mas o agir do Espírito Santo não se limita ao físico. Ele começa em uma dimensão mais profunda, onde muitas vezes a raiz da dor está escondida. Existe um cansaço que não aparece nos exames, uma ansiedade que aperta o peito, um peso emocional que drena sua energia. Às vezes o corpo grita porque a alma está sobrecarregada, e o Espírito Santo, como consolador, não ignora essa camada invisível. Ele toca primeiro no interior, porque sabe que a paz é a base sobre a qual a cura floresce. Jesus não apenas curava corpos, ele restaurava identidades, ele devolvia dignidade, ele removia vergonha, ele declarava valor. Quando alguém era tocado por ele, não recebia apenas alívio físico, recebia nova esperança, nova perspectiva, nova força para viver. Essa é a obra completa do Espírito Santo. Talvez você esteja pedindo que a dor desapareça imediatamente. E Deus pode fazer isso. Ele é poderoso para realizar milagres instantâneos. Mas muitas vezes o primeiro sinal de cura não é a ausência da dor. É a presença de paz. É aquela sensação de que você não está sozinho. É uma força interior que surge de onde você achava que não havia mais energia. O Espírito Santo trabalha em camadas. Ele acalma a mente antes de fortalecer o corpo. Ele restaura a fé antes de manifestar o milagre visível. Ele organiza seus pensamentos antes de alinhar suas circunstâncias. E quando essa paz começa a invadir seu interior, algo muda. O medo perde espaço. A confiança cresce. A esperança volta a respirar. Talvez você tenha focado tanto no sintoma que esqueceu de cuidar do coração. Talvez tenha medido sua fé apenas pela melhora física. Mas a verdadeira cura começa quando sua alma é envolvida pela presença de Deus. Quando você sente que pode descansar mesmo sem entender tudo. Quando consegue dizer, Senhor, eu confio em Ti, independentemente do que vejo. Essa é a diferença entre uma fé superficial e uma fé sustentada pelo Espírito Santo. A fé superficial depende de resultados imediatos. A fé guiada pelo Espírito se fortalece mesmo no processo. Ela aprende a perceber o mover invisível. Aprende a valorizar pequenas mudanças. Aprende a enxergar que Deus está trabalhando em áreas que você nunca tinha entregado completamente. E quando o interior é alinhado, o exterior começa a responder. O corpo reage à paz. A mente descansa. A respiração se torna mais leve. O coração encontra estabilidade. Não subestime esse estágio. Muitas vezes, é nesse ambiente de tranquilidade espiritual que o milagre físico encontra espaço para se manifestar. O Espírito Santo não está apenas interessado em remover sua dor. Ele deseja transformar sua história. Ele quer que você saia dessa experiência não apenas curado, mas fortalecido. Não apenas restaurado, mas consciente da presença constante de Deus. No próximo momento, vamos quebrar uma mentira que tem aprisionado muitos corações. A ideia de que dor significa distância de Deus. Quebrando a mentira de que dor significa distância de Deus. Existe uma mentira silenciosa que tenta se infiltrar no seu coração quando a dor se prolonga. Ela diz que se você estivesse realmente perto de Deus, não estaria passando por isso. Ela sussurra que sofrimento é sinal de fracasso espiritual. Ela insinua que a presença do Espírito Santo deveria impedir qualquer tipo de adversidade. E quanto mais a dor insiste, mais essa mentira parece ganhar força. Mas essa ideia não encontra respaldo na verdade bíblica. Jesus nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença no meio delas. Ele não disse que você não enfrentaria tempestades. Ele declarou que estaria no barco com você. A dor não é prova de abandono. Muitas vezes é o cenário onde Deus revela aspectos mais profundos do seu cuidado. Olhe para a cruz. O momento de maior sofrimento foi também o momento de maior propósito. O silêncio aparente do céu não significava que o Pai tinha se afastado do Filho.
significava que algo eterno estava sendo realizado. Se o próprio Cristo experimentou dor sem perder a comunhão com o Pai, por que você concluiria que seu sofrimento é sinal de distância divina? O inimigo tenta usar a dor para isolar você. Ele quer que você se afaste da oração, quer que você duvide da fé, quer que você se sinta indigno de buscar milagre. Mas o Espírito Santo faz o movimento oposto. Ele se aproxima, ele consola, ele fortalece, ele envolve seu coração com uma certeza que vai além das circunstâncias. Talvez você tenha interpretado a demora como rejeição. Talvez tenha confundido o processo com punição. Talvez tenha pensado que Deus estava corrigindo você por algo. Mas nem toda dor é disciplina. Nem todo sofrimento é consequência de erro. Às vezes, é simplesmente parte da jornada humana em um mundo imperfeito, onde o poder de Deus ainda escolhe se manifestar. A presença do Espírito Santo não elimina automaticamente toda dificuldade. Ela transforma a forma como você atravessa a dificuldade. Ele dá resistência quando o corpo está fraco. Ele oferece esperança quando a mente está cansada. Ele sustenta sua fé quando as emoções oscilam. Isso é proximidade real. Não permita que a dor redefina sua imagem de Deus. Ele continua sendo Pai, continua sendo bom, continua sendo cura, continua sendo refúgio. A dor não muda o caráter do Senhor. Ela apenas revela o quanto você precisa depender dele. Quando você entende isso, algo dentro de você se alinha. Você deixa de perguntar se Deus está longe e começa a perceber sinais de cuidado. Uma palavra que toca seu coração, uma oração que traz consolo, um momento de paz inesperada. Esses são indícios de que o Espírito Santo está presente, mesmo no meio da luta. No próximo momento, vamos preparar o ambiente do seu coração para receber a oração que abre espaço para o derramar da cura sobre o seu corpo, preparando o ambiente do coração para o derramar da cura. Antes que qualquer oração seja liberada, existe algo que precisa acontecer dentro de você. O milagre não começa apenas nas palavras que serão pronunciadas, ele começa na disposição do seu coração. O Espírito Santo não invade, ele é convidado. Ele se manifesta onde há abertura, onde há entrega, onde há rendição sincera. Talvez você esteja acostumado a ouvir orações rápidas, declarações intensas, palavras fortes. Mas hoje, o que Deus deseja não é apenas que você escute. Ele deseja que você se posicione. Cure o ambiente interior, ajuste seus pensamentos, acalme sua respiração. Permita que sua mente desacelere, porque a ansiedade pode bloquear aquilo que a fé deseja receber. Feche seus olhos por um momento, não como um gesto religioso, mas como um ato de foco. Reconheça a sua necessidade, reconheça a sua limitação. Diga no silêncio da sua alma: Espírito Santo, eu me abro para ti. Não esconda suas dúvidas, não esconda seu medo. Traga tudo à luz. A cura começa quando não há máscaras diante de Deus. O ambiente espiritual é construído por entrega. Se existe ressentimento, entregue. Se existe culpa, entregue. Se existe frustração por respostas que ainda não vieram, entregue também. O Senhor não rejeita corações honestos. Ele trabalha na verdade. Ele se move na transparência. Ele honra quem decide confiar mesmo carregando cicatrizes. Talvez sua mente esteja agitada. Pensamentos insistentes podem estar competindo com a fé, mas o Espírito Santo é capaz de organizar o caos interno. Ele traz clareza, ele traz serenidade, ele traz uma paz que não depende do resultado imediato. E quando essa paz começa a preencher o espaço da ansiedade, o corpo responde. A tensão diminui, a esperança aumenta. Não trate este momento como comum. Você não está apenas ouvindo um vídeo. Você está entrando em um tempo de alinhamento espiritual. O céu está atento. O Espírito Santo está pronto para agir, mas ele deseja que você esteja consciente, presente, disponível. A cura não é apenas um evento, é um processo que envolve corpo, alma e espírito. E quando você se posiciona corretamente, quando sua fé decide confiar mesmo antes de ver,
algo invisível começa a se mover. O ambiente muda. O interior se fortalece. A expectativa cresce. Prepare-se. No próximo momento, a oração será liberada em 3 movimentos profundos. Primeiro, vamos entregar o medo. Depois, vamos convidar o Espírito Santo a tocar cada área do seu corpo. E então, vamos declarar vitória antes mesmo de ver o resultado. A oração que abre os céus e libera o derramar da cura. Agora é o momento, não apenas de ouvir, mas de participar. Não apenas de concordar com palavras, mas de se envolver com o que o Espírito Santo deseja fazer em você. Esta não é uma repetição automática. É um encontro. É um posicionamento diante de Deus. É fé sendo ativada no meio da dor. Comece entregando o medo. Senhor Jesus, eu entrego diante de Ti todo o medo que tem ocupado meu coração. Medo do diagnóstico. Medo da demora. Medo de que a cura não venha. Eu reconheço que o medo tentou enfraquecer minha fé. Tentou calar minha esperança. Tentou me convencer de que estou sozinho. Mas hoje eu escolho confiar. Eu escolho colocar minha confiança acima do meu temor. Eu coloco aos Teus pés cada pensamento que me limita. Espírito Santo, visita minha mente agora. Onde existe ansiedade, derrama paz. Onde existe dúvida, planta confiança. Onde existe tensão, libera descanso. Eu não quero apenas mudança externa. Eu preciso da Tua presença transformando o meu interior. Agora convide o Espírito Santo a tocar seu corpo. Espírito Santo, Tu és o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Teu poder é vida. O Teu poder é restauração. Eu te peço que toques cada célula do meu corpo. Onde há inflamação, libera equilíbrio. Onde há dor, libera alívio. Onde há fraqueza, libera força. Que o Teu sopro de vida percorra meu corpo agora. Eu declaro que meu corpo não pertence à enfermidade. Meu corpo pertence a Deus. Eu declaro que a cura começa a se manifestar, visível ou invisivelmente. Mesmo que eu ainda não veja completamente, eu creio que algo está sendo ajustado, restaurado, fortalecido neste exato momento. E agora, declare vitória. Senhor Jesus, eu te agradeço antes de ver o resultado. Eu te agradeço porque o céu está se movendo. Eu agradeço porque o Espírito Santo está operando além do que meus olhos conseguem perceber. Eu recebo Tua cura. Eu recebo Tua paz. Eu recebo Tua força. Minha fé não depende do que sinto agora. Minha fé está firmada na Tua palavra. Eu declaro vitória sobre minha vida. Eu declaro que esta dor não define meu futuro. Eu declaro que o milagre está em processo. O Espírito Santo está derramando vida sobre meu corpo. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer. Eu escolho crer. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta. Respire. Receba. No próximo momento, vamos compreender o que acontece depois da oração e como proteger sua fé enquanto a cura se manifesta. O que acontece depois da oração? Agora que a oração foi liberada, talvez você esteja se perguntando o que deveria sentir. Talvez esteja esperando uma mudança imediata, um sinal claro, algo extraordinário. E Deus pode fazer isso. Ele é poderoso para realizar um milagre instantâneo. Mas muitas vezes, o primeiro sinal da cura não é explosivo, é sutil, é profundo, é interior. A primeira manifestação do agir do Espírito Santo costuma ser paz. Uma paz que não nega a realidade, mas que a enfrenta com confiança. Uma paz que acalma a mente antes de transformar o corpo. Se você sentiu seu coração mais leve, se percebeu sua respiração mais tranquila, se houve um momento de descanso interior, não ignore isso. Isso é o Espírito Santo tocando você. O inimigo vai tentar atacar exatamente agora. Ele vai sussurrar que nada mudou. Vai apontar para qualquer sintoma restante como prova de derrota. Vai tentar fazer você duvidar do que acabou de declarar. Mas lembre-se, fé não é sentimento momentâneo. Fé é decisão contínua.
Proteja o que você recebeu. Proteja sua esperança. Não volte imediatamente ao discurso da derrota. Não permita que palavras negativas anulem aquilo que você acabou de declarar diante de Deus. Continue afirmando vida. Continue afirmando cura. Continue afirmando vitória. A cura pode começar invisível. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície, o milagre pode estar se formando em dimensões que você ainda não consegue enxergar. O Espírito Santo trabalha em silêncio. Ele ajusta processos. Ele fortalece estruturas internas. Ele reorganiza aquilo que parecia desordenado. Talvez você ainda esteja em tratamento. Talvez ainda existam etapas a cumprir. Isso não significa que a oração falhou. Significa que Deus pode estar usando o processo como parte do testemunho. Não limite o agir divino a um formato específico. Permita que Ele conduza da maneira que considerar melhor. Existe algo poderoso em continuar crendo mesmo após a oração. Cada vez que você escolhe confiar, você fortalece sua fé. Cada vez que declara que o Espírito Santo está operando, você resiste à dúvida. E essa perseverança constrói uma base sólida para o milagre se manifestar plenamente. Observe pequenas mudanças, pequenas melhoras, pequenos sinais de progresso. Celebre cada passo. A gratidão abre espaço para mais bênçãos. A gratidão mantém o coração alinhado com a fé. Não espere apenas o resultado final para agradecer. Agradeça pelo processo. Agradeça pela paz. Agradeça pela força que já está sendo restaurada. No próximo momento, vamos encerrar declarando vitória antes mesmo de ver o resultado completo, selando este tempo com autoridade espiritual e fé inabalável. Declarando vitória antes de ver o resultado. Agora é o momento de selar o que começou aqui, não com base no que seus olhos veem, mas com base na promessa de Deus. A fé madura não espera o resultado para declarar vitória. Ela declara vitória porque confia no caráter do Senhor. Ela agradece antes de tocar o milagre. Ela louva antes da manifestação completa. Talvez você ainda sinta alguma dor. Talvez o cenário externo ainda não tenha mudado, mas algo dentro de você já não é o mesmo. Existe uma chama acesa novamente. Existe uma firmeza diferente. Existe uma paz que não estava ali antes. Isso é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando. Declare agora, mesmo que sua voz seja baixa: Senhor, eu confio em Ti. Eu creio que o Teu poder está operando no meu corpo. Eu creio que esta dor não define meu destino. Eu creio que minha história não termina na enfermidade. Eu recebo a Tua cura. Eu recebo a Tua força. Eu recebo a Tua vitória. Quando você declara, você alinha sua mente com a verdade. Quando você agradece, você fortalece sua fé. Quando você escolhe crer, você fecha a porta para o medo. Não permita que a dúvida volte a governar seus pensamentos. Toda vez que ela tentar retornar, responda com a palavra. Responda com oração. Responda com gratidão. O Espírito Santo não apenas toca por um momento. Ele permanece. Ele acompanha. Ele sustenta. E aquilo que começou aqui não termina quando o vídeo acaba. Continua na sua casa. Continua nas suas decisões. Continua na sua postura diante das circunstâncias. Você não está sozinho. Jesus caminha com você. O Espírito Santo habita em você. O Pai cuida de você. A dor não é maior que o poder de Deus. A fé, mesmo pequena, é suficiente quando está nas mãos do Senhor. Permaneça firme. Continue orando. Continue declarando vida. Continue esperando com confiança. Porque quando o céu começa a se mover, nada pode impedir o cumprimento da promessa. Se esta palavra falou com você, declare em voz alta: eu recebo minha cura, e leve esta oração a alguém que também precisa de milagre.